Mês passado eu não preguei aqui na igreja, eu tomei a decisão de assentar nos bancos e poder ouvir a palavra de Deus por meio de outras pessoas. E eu quero te contar como foi essa experiência para mim. O Tomás de Kempis, ele tem uma frase que é bem interessante, ela diz o seguinte: quando você ouvir a leitura da Santa Escritura, lembre-se de que é Deus quem fala com você. Humilhe-se e então receba suas palavras com o coração agradecido. Nos últimos 10 anos, eu tenho preparado sermões rotineiramente aqui na igreja. Praticamente todos os domingos sou eu quem prego aqui na igreja. Nós temos mais 2 pessoas que entram nas nossas escalas com regularidade, entre outros irmãos que nós convidamos e até pessoas da própria comunidade que vez ou outra compartilham também no domingo aqui na igreja. E eu tenho feito isso com a maior alegria. Pregar o evangelho aqui na igreja é algo que me deixa com muita alegria, eu tenho muito prazer nisso. Preparar os sermões todas as semanas é uma rotina que é muito prazerosa e já é um hábito comum. No entanto, depois de tantos anos pregando todos os meses, intencionalmente eu escolhi um mês para que eu pudesse descansar do púlpito e pudesse também apreciar a pregação do evangelho por meio de outros irmãos. Isso foi extremamente bom para mim e para minha família também. A primeira vez que eu ouvi sobre a importância da pregação foi naquele livro do Mark Dever, que eu sempre cito aqui, o 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Lá o Mark Dever vai abordar especificamente sobre a pregação expositiva, mas quando eu fiz aquela leitura pela primeira vez, eu sabia que realmente a pregação era uma marca necessária para uma igreja saudável. Então eu, como pastor, como expositor da palavra de Deus, eu precisava me aperfeiçoar e me dedicar à pregação da palavra de Deus que pudesse levar o povo de Deus ao conhecimento da vontade do Pai. Então isso é algo que eu sempre me dediquei. Mas tem algo que o Mark Dever diz que é muito interessante e eu gostaria de chamar a atenção sua para isso. Ele diz o seguinte: estamos mais interessados na palavra de Deus. E se o pastor está ausente, ou se Deus o chama a algum outro lugar, ou se ele faleceu e outro assumiu o seu lugar, tudo está bem. Amamos o nosso pastor, mas acima deles amamos a palavra de Deus. Isto é o que queremos ouvir. Isto é o que edifica a igreja, ouvir a palavra de Deus falando conosco, à medida que o Espírito Santo usa em nosso coração. Por meio da palavra de Deus, conhecemos mais de Deus e o seu caráter, mais do que podíamos imaginar ou supor. Interessante você pensar sobre isso, porque na igreja a palavra de Deus ela tem primazia e ela tem um papel central. Nós amamos os pastores que pregam a palavra de Deus e eu entendo que a comunidade que eu pastoreio tem esse carinho por mim. No entanto, eu tenho ensinado nesses últimos 10 anos que caso eu não esteja presente, esteja ausente por um motivo A ou B, ou quem sabe até falecer, como o próprio Mark Dever diz aqui, tá tudo bem. O que importa é que a palavra de Deus continue sendo pregada e proclamada na nossa igreja, porque ela tem poder para nos trazer transformação e edificação. Isso é um pensamento radical, eu sei, mas um pensamento necessário, da gente pensar que, independente de quem ministra a palavra de Deus, os nossos olhos sempre estarão naquilo que Deus quer comunicar por meio das suas escrituras. Essas verdades que a palavra de Deus é central na vida da igreja são importantíssimas para mim, para minha construção e pensamento do que é o ministério pastoral. E é por isso que nesse mês passado eu decidi realmente poder experimentar o dom da pregação ou a palavra de Deus sendo exposta por meio de outros irmãos. E eu fui abençoado de 2 maneiras muito específicas e que eu gostaria de compartilhar com você. Uma das coisas que me deixou muito alegre foi ver que as outras pessoas que pregaram aqui, eu tenho 2 irmãos que me auxiliam aqui na igreja, e eles pregaram o evangelho com ousadia, com intrepidez, com propriedade, e a igreja foi tremendamente abençoada, independente se era eu que estava pregando ou eles. O nível de pregação, a palavra ministrada, ela foi suficiente para abençoar a igreja da mesma maneira, e isso foi muito bom. Eu tenho treinado pessoas para pregar o evangelho, tenho incentivado pessoas a testemunharem da sua fé, e você poder estar sentado ali em uma das cadeiras como um outro membro e poder ver que o púlpito da igreja continua sendo forte, continua sendo centrado, continua sendo bíblico, isso é extremamente prazeroso para qualquer pastor e líder de uma comunidade. A gente quer replicar o evangelho e a gente quer replicar também um padrão de homem de Deus. Quando a gente vê amigos, companheiros do ministério, pessoas que estão crescendo, compartilhando o evangelho e nós somos abençoados, nós paramos de olhar para nós mesmos, até mesmo para as nossas próprias capacidades, e começamos a olhar para a graça que existe em Deus de dar presentes, dons
para a igreja. Então, eu fui tremendamente abençoado por esses outros irmãos e como foi bom perceber que a igreja foi igualmente abençoada com a pregação desses irmãos. A palavra é o centro e eles têm aprendido o que é isso, de você poder olhar para as Escrituras e não só para os homens que estão expondo as Escrituras. Outra coisa que foi muito boa para mim nesse tempo foi que, além de ser pastor da igreja, eu também pude ser alimentado como ovelha da igreja. Isso foi sensacional. Sentar ali em uma daquelas cadeiras ao lado da minha esposa, poder participar do culto, sem nenhuma preocupação de ter que estar ali na frente, enfim, poder louvar a Deus com meu filho no colo e orar e cantar, estar ali e saber que vai vir um irmão e expor a palavra de Deus e eu vou ser abençoado, edificado, fortalecido a minha fé. Isso foi algo extraordinário. Com certeza eu fui alimentado, Deus falou muito comigo e esse privilégio eu sei que não é uma coisa que todos os pastores têm. Às vezes tem igreja que é completamente dependente ali do seu pastor local, mas é interessante e eu pude experimentar isso, graças a Deus por isso, por poder participar um domingo como um membro comum da nossa igreja. Isso foi sensacional, ser alimentado também como ovelha. Eu sei que o meu chamado, o meu ministério é para estar ali pregando o evangelho, mas que privilégio é você chegar na igreja e saber que teve um irmão que preparou um sermão, que estudou, que orou e entregou o sermão com responsabilidade, com temor a Deus, e isso promoveu edificação na igreja, e você tá ali no meio como igreja, como corpo de Cristo, e também receber, isso é sensacional. Então essa experiência de estar ali no culto, de ser tocado pela palavra, de estar ali atento e só preocupado simplesmente com a exposição, com as palavras que vêm, isso é extraordinário, gera fé no nosso coração. E eu fui extremamente abençoado. Bom, o que eu tiro disso tudo? Primeiro, eu não pude deixar de imaginar e de pensar naquelas pessoas que pensam o contrário do que eu. Pessoas que não valorizam a palavra de Deus, a pregação, a exposição pública da palavra de Deus. Aquele tipo de gente que vem no culto um domingo e falta 2 ou mais, e que tanto faz se ela vem na igreja ou se ela assiste de casa ou se ela nem abre a palavra, que ela consegue ter uma vida cristã normal, porque Jesus está em todo lugar. Fiquei pensando nessas pessoas que não valorizam e não dão essa credibilidade e essa prioridade para o culto público, para a pregação do evangelho. Como que essas pessoas podem ser edificadas como corpo de Cristo se elas não se esforçam para participar do corpo de Cristo na sua reunião solene, no compartilhar os seus dons, em servir, em desenvolver relacionamento? Como que uma pessoa pode se dizer cristã se a igreja local não faz falta na vida dela? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, mas eu pensei também no outro lado, que são aquelas outras pessoas que aí sim, elas sabem da importância da pregação do evangelho, sabem a importância de ter bons pastores, bons pregadores no evangelho na igreja, que investem isso e que realmente incentivam que essas coisas aconteçam. Como nós precisamos de mais igrejas que tenham púlpitos fortes, boa teologia, boa pregação, bons pregadores, que a gente possa valorizar isso, que a gente possa aprender a amar isso, o encontro da igreja para ouvir a palavra de Deus, onde nós somos direcionados, guiados, incentivados para viver o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Que a gente possa valorizar mais. E fica aqui o meu registro, né, de como foi interessante para mim poder realmente me ausentar do púlpito da igreja, permanecendo na igreja. Viver isso foi um privilégio e eu sou muito abençoado por fazer parte de uma igreja que me deu essa oportunidade. Então, gente, que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, se você é novo aqui, se inscreva no canal, curte aqui, compartilha com um amigo e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Até lá!